Aí isso aí é uma consequência, né, do nosso amor realmente, que é um amor que tem os mandamentos e guarda. E esse amor Deus considera, né? E agora avançando, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora vem uma promessa do Senhor, né? Que o Senhor, ele é amado pelo Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa manifestação aqui também é o que a gente às vezes entende, muitas das vezes, sem entendimento, assim, sem revelação, né? O Senhor, quando ele fala que eu também o amarei e me manifestarei a ele, justamente uma manifestação da vida do Senhor dentro do Filho de Deus. Entende? Quando você tem os mandamentos do Senhor e os guarda, o Senhor, ele entende que você verdadeiramente o ama. Então ele vem até a esse para mostrar o amor dele por esse Filho de Deus, e ele se manifesta na vida daquele Filho de Deus. E pelas outras pessoas pode ser percebida, né? Desculpa, irmãos. A vida do próprio Deus naquele Filho de Deus. Porque os irmãos percebem, né, na própria vida do Filho de Deus, a vida do Senhor, né? Eu virei a ele e me manifestarei a ele. Então a vida do próprio Senhor, ela é manifestada naquele Filho de Deus. 1 João, quero estar lendo agora, não é mais o Evangelho não, lá nas cartas, né? 1 João 4, 1 João 4, do 19 em diante. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então a gente vê que, né, o princípio do amor que reside em nós, que habita em nós, ele tem uma origem, né? Que essa origem ela tem um princípio no próprio Senhor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, ele nos amou primeiro. Então, isso veio do Senhor para nós. Agora nós amamos, porque ele nos amou primeiro. É algo que vem de Deus em nós, né? O amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. Então, nós temos o amor de Deus no nosso coração. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Né? Então não tem, irmãos, como nós vivermos unido com os irmãos, né? Uma vida de unidade com os irmãos, uma vida que agrada a Deus, né? Unidos com o irmão numa unidade em espírito, se nós não amamos verdadeiramente o Senhor, né? Uma coisa depende do outro, é um degrau, né, mais elevado, como a gente falou no Salmo 132, né? É a nossa união com o Senhor em amor, uma união de mente, uma união de sentimento com o Senhor. Isso é verdadeiro amor pelo Senhor. É ter os mandamentos dele e guardar. É considerar o que o Senhor considera. É ter Deus como centro da sua vida e não o homem como centro, né? Então é você servir para Deus e não servir, né, para você mesmo, mas você servir para Deus, né, e por Deus, por intermédio dele, né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, esse é o princípio de Deus, é o amor por Deus, né? É o segredo do amor pelos irmãos. Se você não ama a Deus, não tem como você amar os irmãos. E aquele que diz que ama a Deus, mas não tem uma vida de união com os irmãos, é mentiroso. Tem que rever os conceitos, né? Procurar buscar mais o Senhor, né? Ter uma vida, se colocar no altar, orar ao Senhor, que verdadeiramente o Senhor ele vai restaurar, né? Restaurar o altar
com o Senhor e o Senhor vai restaurar essas coisas em nós mesmos, né? Vamos voltar lá para o Salmo 133. Né? Então o Senhor ele vê com admiração, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Né? Então a gente viu que isso aqui é uma figura de Jesus entronizado, né? Que foi cumprida lá com a morte do Senhor na cruz, a sua ascensão, né? A sua entronização nos céus lá, né? Como sumo sacerdote, que lá em Hebreus vai falar disso. Né, o derramamento do Espírito no cabeça, e agora esse Espírito, esse óleo, ele desce pelos ministérios para todo o corpo. Né? Desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Né? A gente vê que esse monte Hermon é um monte que tem ali em Israel, né? Um monte muito alto, e ali naquela terra seca, deserta, né, existe esse monte Hermon. E o topo desse monte ele é totalmente congelado, devido a ser muito alto. Né? Lá é como se fosse uma caixa d'água, ali no meio de Israel, naqueles desertos ali de Israel. E aquelas geleiras ali no topo, né, desse monte, elas vão derretendo, e essas águas, né, dali elas descem como orvalho ali por toda Israel, né? E ela rega aquela terra ali, e por isso a gente observa ali no meio daquele deserto todo ali, vegetação, vida, né? Vegetação verde, produção de gado, né? Ali tem alimentação sendo produzida ali, então aquela terra toda é fértil ali, vida, né? A gente observa a vida ali naquela terra ali, regada por essas geleiras que tem no Monte Sião. Né? Então ali, esse monte, essa figura aqui no Velho Testamento, o Monte Hermon, ela é uma figura do céu. Quando a gente vê na Bíblia falar do Monte Hermon, a gente está vendo uma figura do próprio céu. Então está falando disso, que a mesma figura do Espírito que desceu dos céus, né, para regar o corpo de Cristo. Então esse Monte Hermon também é uma figura, né, das próprias bênçãos de Deus vinda do céu para o homem aqui na terra, regando a igreja, o corpo de Cristo, e gerando vida no corpo de Cristo. É algo que vem do céu para nós. Né? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. A gente sabe que no Monte Sião, né, que existia a casa de Davi, o castelo de Davi, né? Ficava ali no Monte Hermon. Então é uma figura da igreja aqui nessa terra, do governo de Deus aqui nessa terra, que era dali que Davi reinava, né? No Monte Hermon. E às vezes a gente pensa aqui, né, a gente fica pensando assim na geografia, que o Monte Hermon ele era bem longe, distante do Monte Sião, que é Monte Sião, um monte bem mais baixo, e é bem longe do Monte Hermon. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, mas se é tão longe assim, como é que esse orvalho do Monte Hermon ele pode alcançar o Monte Sião, sendo tão distante assim? É uma figura que é algo celestial, é algo sobrenatural de Deus, ainda que seja distante, mas o Senhor ele alcança. Né? Os orvalhos de Hermon, esses orvalho que desce dos céus, ele alcança a igreja, ainda que esteja mais distante que esteja. Por mais que a gente pense que precisa de ser algo sobrenatural, para que a gente entenda que é algo mesmo que vem de Deus, ainda que tenha uma distância, mas o Senhor ele alcança, né, os ministérios aqui, os homens dons aqui nessa terra que o Senhor colocou aqui para a edificação do corpo de Cristo. Né? Ele alcança os sacerdotes de Deus aqui nessa terra, porque somos todos sacerdotes, fomos feitos em Cristo, né? Todos sacerdotes. Né? A gente vê que a gente participa desse corpo, que essa figura desse homem aqui no Salmo 133 é a figura de um sacerdote. Um sacerdote sendo ungido pelo óleo, né, da Santa Unção,
né? Tem a barba do sacerdote e as vestes sacerdotais, né? Então fazemos parte desse corpo sacerdotal de Cristo aqui nessa terra. Então essas bênçãos espirituais do irmão, ela alcança todo o corpo, né? É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sabe, irmãos? É ali que o Senhor ordena a bênção. É no corpo de Cristo, fazendo parte desse corpo, né, místico, né, vivo aqui nessa terra aqui, fazendo parte do corpo de Cristo como sacerdote, servindo aos irmãos em amor, considerando, né, a obra que Cristo fez aqui nessa terra, né, o que Ele fez por nós, né? Ele se fez um com nós, Ele se uniu conosco, para que nós também, como Ele fala lá em João 17, né, para que eles sejam um, como, ó Pai, como eu sou um contigo, né? É essa mesma união que ele ora, é a mesma união que o Pai e o Filho têm, são unidos no Espírito Santo, né? É a mesma união da Trindade que foi aberta para a comunhão dos filhos de Deus com Ele. Nós fomos unidos a essa comunhão também, do Pai com seu Filho no Espírito Santo, né? E não temos como ter também uma comunhão verdadeira se a nossa comunhão e a nossa união também ela não partir do Espírito. Quando isso é produzida pelo próprio homem, tem como princípio nós mesmos, a nossa velha vida, ela gera divisão e morte. Mas quando a nossa união ela está em Cristo, né, perseverando na unidade do Espírito, né, ela gera vida para todo o corpo, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Graça e paz, deixando esse humilde texto aí para a meditação dos irmãos, e que o Senhor abençoe a todos e dê uma semana de bênção, de graça a todos os irmãos, tá? Aleluias, glórias e honra ao nosso Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome nessa manhã, bendizemos o Teu nome. Pai, entregamos a Ti, Senhor, todos os louvores, toda a bênção, Pai. Pai, que Tu venha, Pai, derramar cada vez mais, nos encher do Teu óleo, nos encher do Teu Espírito Santo, e que Tu venha nos dar uma vida verdadeiramente no Espírito. Venha nos ensinar, Senhor, a andar no Espírito, Senhor. Que a gente venha aprender, Senhor, por intermédio da cruz, da Tua cruz, a andarmos no Espírito e não na nossa velha vida. A nossa velha vida ela já foi crucificada com Cristo, né? E fomos na sua cruz crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para nós. E agora nós temos uma nova vida em Ti mesmo, que é uma vida no Teu Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne nesses dias, Senhor. Que nós venhamos aprender, Senhor, nesses últimos dias, a viver essa vida no Espírito, uma vida que Te glorifica, uma vida que traz honra para Ti, uma vida em qual o Senhor mesmo é centrado, Pai. E não o homem tem o centro nessa vida, mas Deus mesmo é o centro, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda por misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, Pai, entrego esse tempo a Ti. Amém, Senhor. Aleluia.